Bom dia, primeiro ano. Aqui é o professor Luciano de Física. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos corrigir agora então nossa atividade 5 que eu passei para vocês lá na plataforma. Então são 6 questões aqui da página 25. Eu só ia, ao invés de começar pela primeira, vou começar pela quarta, porque é a única que tem conta. Aí já mato essa de conta uma vez, onde a galera tem mais, às vezes tem muita dúvida. Uma questão meio chatinha, mas porém clássica da gravitação. Então essa matéria é a gravitação universal e as leis de Newton. Então número 4 aqui, ó. No sistema solar, o planeta Saturno tem massa cerca de 100 vezes maior do que da Terra. E descreve uma órbita em torno do Sol a uma distância média 10 vezes maior que a distância média da Terra ao Sol. A razão Fs/Ft, que é a intensidade da força gravitacional que o Sol atrai Saturno pela intensidade da força gravitacional que o Sol atrai a Terra, é de aproximadamente... Então vamos lá. Então o que ele está querendo dizer ali? Eu vou desenhar para ficar um pouco mais fácil de entender o anunciado. Então tem o Sol. Já vou pedindo desculpa já que eu não sei desenhar direito, tá? Vou chamar o Sol de Mzão, que tem uma massa maior, grandona. E aqui está o nosso planeta Terra. Vou chamar de MT, massa da Terra. E a distância entre o Sol e a Terra eu vou chamar de DT, distância do Sol até na Terra. Depois temos Saturno. Vou botar aqui, ó, MS, massa de Saturno. Vou botar maiorzão. E a distância do Sol até Saturno eu vou chamar de DS, distância do Sol até Saturno. DT, distância do Sol até a Terra. Então, o que ele disse também? Ele quer saber o seguinte: a divisão da força de atração entre o Sol e a Terra, ele chamou de FT, e a força de atração gravitacional entre Saturno e Terra, ele chamou de FS, que é isso aqui, ó. FS é a força de atração gravitacional entre o Sol e Saturno, e FT entre o Sol e Terra. São os pares de ação e reação, a força que o Sol atrai e vice-versa. Então, a força de atração gravitacional, a equação é a seguinte. EF, de força de atração gravitacional, vai ser igual a G, que é a constante gravitacional, vezes a massa do astro maior, vezes a massa do astro menor, ou de um astro ou do outro, tanto faz, dividido pela distância entre ele ao quadrado. Essa aqui é a equação da gravitação universal. Então vem o seguinte. Então vou fazer separado. Vou fazer primeiro aqui da Terra. Então vou chamar de FT, que é a força de atração entre o Sol e a Terra, que ele chamou de FT. Então FT vai ser igual ao G, que é uma constante, o Mzão, que é a massa do Sol, vezes a massa da Terra, dividido pela distância entre o Sol e a Terra ao quadrado. Então essa aqui é a força de atração gravitacional entre a Terra e o Sol. Agora eu vou fazer de Saturno. Vou chamar de FS, é o que ele chamou. Força de intensidade da força gravitacional entre Saturno e o Sol. Então repete o G, que é uma constante da gravitação. O Mzão, que é a massa do Sol. O MS, que é a massa de Saturno, que eu chamei de MS, dividido pela distância ao quadrado. ds, que é a distância entre Saturno e o Sol, ao quadrado. Então essa aqui é a equação para calcular a força gravitacional entre o Sol e Saturno. Mas o que ele disse aqui? Eu vou ler de novo. O planeta Saturno tem massa de cerca de 100 vezes maior do que da Terra. Então olha só. Então se a massa MT, que é a massa da Terra, for X, a massa, o MS, que é a massa de Saturno, tem que ser o quê? 100x. Porque ele disse
que é 100 vezes. Ó. O planeta Saturno tem massa cerca de 100 vezes da Terra. E a distância média 10 vezes maior que a distância média entre a Terra e o Sol. Então a distância entre Saturno e o Sol é 10 vezes mais longe que a distância entre a Terra e o Sol. Então vou colocar aqui, ó, a distância da Terra for, sei lá, vou chamar de Y. Pode ser qualquer coisa, tá, gente? Z, W. Chamei de Y. Então, se a distância entre a Terra e o Sol é Y, a distância entre Saturno e o Sol tem que ser o quê? 10Y. Porque é 10 vezes maior. Então, o que eu fiz aqui, gente? Mais nada, ó. Se a massa da Terra é X, a massa de Saturno tem que ser 100x, porque é 100 vezes maior. Se a distância entre a Terra e o Sol é y, a distância entre Saturno e a Terra tem que ser 10y, porque a distância de Saturno e o Sol em relação à Terra é 10 vezes mais longe. Tudo bem? Agora é só jogar na equação. Vou pegar aqui da Terra, ó. Da Terra. Ft vai ser igual a G, repete. A massa do Sol repete. A massa da Terra eu chamei de quê? De x. E a distância da Terra eu chamei de y. Só que é y ao quadrado. Então isso aqui é a força de atração entre Sol e Terra. Agora eu vou pegar de Saturno. O Fs vai ser igual ao G, que é a constante da gravitação universal. O mzão, que é a massa do Sol. E a massa de Saturno, eu chamei de 100x, que é 100 vezes a massa da Terra. E a distância é 10y. Só que é 10y ao quadrado. Então, já achei a força gravitacional entre a Terra e o Sol. E aqui é a força gravitacional entre Saturno e o Sol. Ele quer saber o seguinte, ó. A razão Fs/Ft. Ele quer saber isso. Dividir a força de Saturno sobre a força de interação gravitacional entre a Terra e o Sol. Então, vou colocar aqui, ó. Fs dividido por Ft. Não é isso? Fs/Ft. O Fs é isso aqui. Gzão vezes Mzão vezes 100 vezes x dividido por 10y ao quadrado é 10y vezes 10y. Deixa eu fazer, ó. 10y ao quadrado é 10y vezes 10y, que é igual a 100y ao quadrado. Então aqui é 100y ao quadrado. De onde saiu 100y ao quadrado, professor? Que é 10y ao quadrado. Então é 10y vezes 10y, que é 100y ao quadrado. Isso tudo dividido por Ft. Gzão vezes Mzão vezes x dividido por y. Então vou aqui para baixo, ó. Então vem aqui, ó. Fs dividido por Ft. Eu repito a primeira equação e multiplico pelo inverso da de baixo. Então vai ficar assim, ó. G vezes M vezes 100x dividido por 100y ao quadrado. Só que vezes o inverso da de baixo. Então aqui embaixo vai ficar y dividido por g vezes mzão vezes x. Então agora entra a mágica, ó. Esse g corta com esse g. Esse mzão corta com esse mzão. Esse x corta com esse x. Aqui é y ao quadrado, né, gente, ó. Aqui, ó. Então aqui é o quadrado também que eu errei. Então esse y ao quadrado corta com esse y ao quadrado. E esse 100 corta com esse 100. Então deu 1. Então Fs dividido por Ft é igual a 1.
Caraca, então a resposta certa é a letra C. Ou seja, Saturno está mais longe. Parece que uma força era para ser menor que a Terra. A força tinha que ser menor, a atração tinha que ser menor que a da Terra. Porém, a massa da Terra é menor do que a massa de Saturno. Então, como a força gravitacional depende da massa e da distância, quanto maior a massa e menor a distância, é maior a força. Então, acabou que o Saturno sendo mais longe, porém a massa dele sendo mais alta, a força de atração gravitacional deu iguais. Ou seja, se eu dividir uma pela outra, deu 1. Ou porque, ou seja, são a mesma. Ok, gente? Então, letra C. Isso tudo para achar 1 no final, né? Sacanagem. Mas é assim mesmo. Agora vamos corrigir as outras questões. Vou começar pela primeira aqui. Eu fui naquela que tinha conta que ia dar mais trabalho, tá, gente? Então, número 1 aqui, ó. Você é passageiro num carro e, imprudentemente, não está usando o cinto de segurança. Sem variar o modo da velocidade, o carro faz uma curva fechada para a esquerda e você choca contra a porta do lado direito do carro. Considere as seguintes análises da situação. Número 1. Antes e depois da colisão com a porta, há uma força para a direita empurrando você contra a porta. Não existe essa força antes. Ele teve que fazer a curva para aparecer essa curva. Então a 1 está errada. Número 2. Por causa da lei da inércia, você tem tendência em continuar em linha reta, de modo que a porta, que está fazendo uma curva para a esquerda, exerce uma força sobre você para a esquerda, no momento da colisão. Sim, está certo. Então a 2 está certo. Número 3. Por causa da curva, sua tendência é cair para a esquerda. Não. Se o carro fez uma curva para a direita, a tendência seria... Se o carro fez a curva para a esquerda, a tendência é você ir para a direita. Então, o contrário que está escrito no anunciado. No anunciado, não. Você cai no lado direito do carro, porque aqui está esquerdo. Então, a 3 está errada. Então, só a 2 está certa. Então, a alternativa vai ser letra D. Somente a análise 2 é verdadeira. Então, a número 1 aqui, ó, é letra D de dado. Vamos para 2. A 2 é VOF. Então, vamos devagar. Número 2. A mecânica clássica, também conhecida como mecânica newtoniana, fundamenta-se em princípios que podem ser sintetizados em um conjunto de 3 afirmações conhecidas como as leis de Newton do movimento. São feitas abaixo 5 afirmações sobre o movimento. A partir das 3 leis de Newton, classifique cada uma dessas afirmações como verdadeira ou falsa. Vamos lá então. Vou dizer a primeira aí, ó. Se o motor de uma espaçonave que se move no espaço sideral suficientemente afastada de qualquer influência gravitacional deixar de funcionar, a espaçonave diminui sua velocidade e fica em repouso? Já é falso. No espaço, gente, é velocidade constante. Quem está no espaço não tem gravidade, então não tem nenhuma força que te puxa para baixo. E não tendo moléculas no ar, não tendo resistência do ar, você vai para a velocidade constante, para sempre. Não tem como fazer frear no espaço. Não tem como você frear no espaço utilizando, porque não tem matéria no espaço. Então é falsa. A 2, ó. As forças de ação e reação agem em corpos diferentes. Verdadeiro. Ação e reação são em corpos diferentes. Então, sei lá, você está no barco a remo, uma força, a ação é no remo, a reação é na água. Tem que ter 2 corpos para ter reação e reação, e a reação e reação é uma em cada corpo. Então, o segundo é verdadeiro. Vamos para a terceira. Massa é a propriedade de um corpo que determina sua resistência a uma mudança de movimento. Pode ser, tem vários conceitos de massa. Um é esse, que é da inércia. Quanto maior a massa, maior a inércia.
Ou seja, a máxima prioridade do corpo determina a sua resistência a uma mudança de movimento. Ou seja, se você der um peteleco num carro, ele não vai ter movimento. Se você der um peteleco numa pena, numa bolinha de gude, sei lá, vai ter movimento. Ou seja, a massa determina também, ela resiste à mudança de movimento. Quanto maior a massa, maior é difícil mudar o movimento, é a inércia. Então é verdadeiro, tá? Próxima. Se um corpo está se dirigindo para o norte, podemos concluir que podem existir várias forças sobre esse objeto, mas o maior deve estar direcionada para o norte. Nem sempre. Sabe por quê? Porque se o carro estiver indo para o norte e ele acionar o freio, ou seja, vai ter uma força contrária ao movimento. Mesmo assim, ele vai estar indo para o norte, porque a velocidade vai diminuindo, a força inverte, a direção do vetor inverte quando a velocidade está diminuindo, porém ele continua indo nessa mesma direção, tá? Então a quarta aqui é falsa. É uma pegadinha essa questão, difícil. Nem sempre. Pode ser o contrário. Então a próxima. Se a resultante das forças que atuam sobre o corpo é nula, pode-se concluir que ele se encontra em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Essa é muito verdadeira. Essa é o conceito clássico da inércia, que é a primeira lei de Newton, que fala o seguinte, que as resultantes das forças que atuam sobre o corpo é nula. É uma afirmação, né? Se a resultante das forças que atuam no corpo é nula, quer dizer que ele está em repouso ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Perfeito. No verdadeiro. Esse é o conceito de inércia, né? Então é só botar o V de verdadeiro. Vamos para o número 3. Lembrando que a 4 eu já corrigi, tá, gente? Uma locomotiva puxa uma série de vagões a partir do repouso. Qual é a análise correta da situação? Vamos lá. A locomotiva pode mover o trem somente se for mais pesado que os vagões. Não. Se somar todos os vagões, vai ser mais pesado que a locomotiva e mesmo assim vai andar. Letra B. A força que a locomotiva exerce nos vagões é tão intensa quanto a que os vagões exercem na locomotiva. Sim, é um par de ação e reação. No entanto, a força de atrito na locomotiva é grande e é para frente, enquanto a que ocorre nos vagões é pequena e é para trás. É isso. Acho que essa está certa. Porque a força de atrito ela é diferente de quem puxa e de quem está recebendo a força. Vamos supor, se aqui for o trem, como ele está fazendo a força de atrito é para frente. Nesse caso, porque ele está empurrando o trilho para trás, a força parece oposta. Então é para frente. E nesse caso aqui, que ele está sendo puxado, a força de atrito atrapalha o movimento. Então nesse caso é para trás. É meio trabalhosa, mas a B está certa. Vamos para C. O trem se move porque a locomotiva dá um rápido puxão nos vagões. Não é isso não. E momentaneamente esta força é maior do que a dos vagões. Não, é um par de ação e reação, não tem essa de força. A C está errado. O trem se move para frente porque a locomotiva puxa os vagões para frente. Com uma força maior do que a... Não, quando fala que uma força maior que a outra já não é, porque é um par de ação e reação. A força que o trem puxa os vagões é igual à força que os vagões puxam o trem. Letra E. Porque a ação é... Quando vem essa palavra sempre, você já fica meio atento, né? Porque esse negócio de sempre é meio... Geralmente a resposta não é essa. Porque a ação é sempre igual à reação. A locomotiva não consegue puxar os vagões. Mentira. A gente vê o locomotivo puxando os vagões, como é que o cara vai falar que a locomotiva não consegue puxar os vagões? Então, o número 3 é a letra B de bola. Número 4 eu já corrigi, que foi igual a 1, aquela conta toda que deu 1. E agora a nossa última questão, número 5. Dos corpos destacados, o que está em equilíbrio é... Então, agora é de equilíbrio, né? Vamos lá. A Lua movimentando-se em torno da Terra.
não é em equilíbrio porque é um movimento circular. Mesmo a Lua tendo velocidade constante em torno da Terra, já que no movimento circular, o vetor da velocidade muda com o tempo. Mesmo a velocidade média sendo a mesma, como muda a direção, não tem equilíbrio aí, porque muda a direção do vetor. Velocidade vai mudando com o tempo, que é um movimento circular. Número 2, uma pedra caindo livremente. Também não está em equilíbrio, porque uma pedra caindo livremente, ela está caindo com a força da aceleração da gravidade. Então, a velocidade dela vai aumentando com o tempo. Não é velocidade constante. O tempo vai passando e a velocidade dela vai sendo cada vez maior. Se ela tivesse em movimento retilíneo uniforme, tudo bem, estaria em equilíbrio. Letra C, um avião que voa em linha reta com velocidade constante. Essa está bonita. Então, se a velocidade é constante, ele está em equilíbrio. Desde que não freie, não acelere, não faça curva, é considerado em equilíbrio. O equilíbrio, ou você está parado em equilíbrio, ou você está em movimento retilíneo uniforme. Então, a C está bonita, tá certo. Vamos ver a D. Um carro descendo numa rua íngreme sem atrito. Isso aqui é igual a pedra. Ele está descendo, ou seja, a velocidade está aumentando com o tempo. Ele está acelerado. Então, não está em equilíbrio. E a letra E, uma pedra no ponto mais alto quando lançada verticalmente para cima. E agora a letra B. A pedra não está em equilíbrio mesmo. Ela está subindo, a velocidade já está diminuindo até chegar no ponto zero, que a velocidade é nula, e ela volta a cair. Aí a velocidade vai aumentando com o tempo. Ou seja, em momento ela não está em equilíbrio. Então a resposta é a letra C. Mesmo o avião estando em movimento, ele está em equilíbrio, porque ele está em velocidade constante. Então é isso, gente. Então, vou botar aqui a 5, é a letra D. Aqui é o número 1, tá? É a letra D, não. Aqui. Desculpa aí pelo desenho horrível que eu faço. E é isso, gente. Então a nossa atividade foi corrigida. Qualquer dúvida é só me chamar aqui na plataforma que a gente tenta responder um pouco mais calma, mais uma explicação mais tranquila do que foi agora, tá? Então, boa semana a vocês. Até a próxima atividade. Valeu, galera.